Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise sobre um dos maiores gigantes da mídia brasileira, a Rede Globo. A partir do que foi apresentado pelo canal Ancapsul, vamos tentar entender por que a emissora parece estar vivendo um momento tão complicado, uma verdadeira encruzilhada. Para a gente entender essa história toda, nosso caminho vai ser o seguinte: vamos começar com duas polêmicas bem recentes e, a partir delas, vamos chegar na tese principal da fonte sobre o poder da mídia aqui no Brasil e como esse poder pode estar, de fato, mudando. Então, o ponto de partida é que a Rede Globo estaria numa posição bem delicada. E para ilustrar isso, a análise que estamos examinando foca em dois eventos de grande repercussão que, aparentemente, revelam uma briga interna bem mais profunda lá dentro. Pois é, a gente vai olhar para uma entrevista bem tensa que rolou ao vivo e também para uma espécie de rebelião interna por causa de um simples PowerPoint. Podem parecer coisas separadas, né? Mas a fonte usa justamente esses dois casos para construir o seu argumento principal sobre o momento atual da mídia. Vamos então para o primeiro caso que a fonte apresenta, uma entrevista na Globo News com o político Flávio Bolsonaro, que acabou virando basicamente um confronto em rede nacional. E aqui está o pulo do gato, o centro do conflito. De um lado, a âncora tenta pegar o Bolsonaro no que seria uma contradição. Só que do outro lado, ele não só nega, como muda totalmente o foco do assunto, afirmando que aquilo não foi um processo criminal, mas sim político. A fonte dá um destaque enorme para essa resposta. Nela, o Bolsonaro argumenta que o julgamento já nasceu inválido porque foi conduzido por inimigos. Segundo a análise, essa fala foi tão direta que teria deixado os entrevistadores sem uma resposta imediata, o que acabou mudando ali o rumo da entrevista. Agora a gente sai dessa entrevista e vai para o segundo caso, que aconteceu dentro da própria redação da Globo e que acabou vazando, virando uma tempestade pública e expondo supostamente uma divisão bem séria. A fonte descreve uma sequência de eventos bem clara. Tudo começa com uma reportagem que vai ao ar, aí acontece uma reação interna muito forte, em seguida viria uma pressão externa, do governo, e a história termina com uma demissão. A sugestão aqui é que fatores de dentro e de fora podem ter pesado nessa decisão final. Certo. Então, como é que a fonte conecta uma entrevista tensa com uma demissão por causa de um PowerPoint? É aqui que a análise apresenta o que seria o grande dilema da Globo hoje. E este slide mostra bem o conflito que, segundo a fonte, está paralisando a emissora. De um lado, uma redação que a análise descreve como sendo majoritariamente de esquerda e que não gostou nada da reportagem. Do outro, uma audiência que estaria mudando, pendendo mais para a direita, e começando a questionar narrativas que antes aceitava. E para reforçar esse argumento da divisão interna, a fonte cita exemplos específicos, como a história desse coordenador de produção, Fabrício Marta. Ele, que é descrito como totalmente de esquerda, teria se demitido em protesto e criado um perfil no Instagram para, nas palavras da fonte, expor a emissora, criticando a decisão de demitir apenas a editora. Ok, mas por que tudo isso estaria acontecendo agora? Segundo a fonte, a explicação para essa mudança toda no poder da mídia se resume a uma observação bem direta. A fonte usa essa citação da comentarista Letícia Sanlorenzo, que resume a ideia central: manipular ficou mais difícil. Ou seja, aquela antiga capacidade de controlar a narrativa, que antes era de poucos veículos, parece ter perdido muita força. Tudo bem, ficou mais difícil. Mas a pergunta de $1 milhão é: por quê? O que foi que mudou de verdade para que esse controle, que a fonte alega existir, ficasse tão mais fraco? E o argumento aqui é uma comparação entre duas eras. No passado, a fonte diz que o controle era centralizado. A mídia tradicional supostamente usava uma estratégia gramsciana, que é a ideia de influenciar a cultura aos poucos para passar uma visão de mundo. Hoje, no presente, a internet teria quebrado isso. A informação se descentralizou e muito mais gente consegue ver o que acontece por trás das câmeras, digamos assim. E com tudo isso que a gente viu, qual seria a conclusão da fonte sobre o futuro não só da Globo, mas do jornalismo e da informação no Brasil? A tese final da fonte é bastante contundente. Para eles, esses episódios na Globo não são casos isolados. Seriam, na verdade, sintomas de um fenômeno maior. O suposto colapso da capacidade da esquerda de ditar a conversa no país. Um poder que, segundo a análise, vinha da mídia tradicional e que agora é desafiado pela internet. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma provocação final que resume bem a atenção que a fonte quis destacar. Em uma época em que todo mundo tem uma plataforma para falar, quem, afinal de contas, tem o poder de definir o que é a verdade?